Éder, ele fez seu 91º gol pelo São Paulo. Ele continua decidindo jogos. Ele é o melhor finalizador do time. Se vocês repararem também, ele assumiu um papel de liderança mesmo na reserva, vago, né? Desde a saída do Rafinha, a questão do Luiz Gustavo, a questão do Lucas. Então, assim, acho que ele, embora tenha ficado na reserva até do Matheus Alves, né? Durante boa parte do tempo, o que não dá é para abrir mão dele como jogador importante. Ele não precisa jogar todos os jogos, não precisa ser titular em todas as partidas, não precisa jogar de meia, mas ele é um jogador muito importante. E ele é um jogador que não se machuca. De 30 anos que não se machuca. Né? Todos os outros se machucaram, todos. Todos do meio da frente se machucaram. A exceção é. Bate na madeira aí, Renan, por favor, vela. Luciano e André, né? O Ferreirinha se e os garotos também vão bater na madeira também. O Lucas já se machucou. Mas o Oscar, o Lucas, o Caleri, o Ferreirinha, tal, não sei o que, ele tá inteiro. E acho que ele é um jogador, sobretudo nas Copas, muito importante. Porque ele é o melhor finalizador do São Paulo, isso acho que não tem discussão, né? E ele é um jogador do 1-0, cara. Porque tem muito goleador de 90 e tantos gols, que é o goleador do 4-0, do 3-0, do 4-1. Não, ele faz normalmente o primeiro gol do jogo, né? Então ele tem vários méritos. O que não quer dizer, eu acho que com as opções que o São Paulo tem, que ele tem que ser um titular absoluto e começar todas as partidas. E aí, Renan? Eu penso mais ou menos como o Arnaldo e vejo uma possibilidade de um teste do Luciano jogando na função do André. Acho que eu já falei sobre isso aqui. É a posição que eu mais vejo o Luciano jogar, por causa do que o Arnaldo falou. Ele é o melhor finalizador que o time tem. É o que tem mais qualidade de finalização. Eu vejo muita qualidade também no Rian, de finalização. Mas, enfim, dos que mais tem tido oportunidade de jogar, o Luciano é o melhor. Só que quando você recua demais o Luciano para ele organizar a jogada, ele fica limitado, ele não tem a mesma dinâmica e fica longe do gol, certo? Quando ele está ali próximo, ele é completamente decisivo. E é assim que eu espero vê-lo jogando. Como titular absoluto, é difícil falar de um jogador titular absoluto, né? Hoje no time de São Paulo eu falo do Rafael, eu falo do Oscar. Assim, é difícil você falar, esse cara é titular absoluto. Não seria... Nem o Arboleda é mais. Nem o Arboleda é mais. Meu Deus do céu. E eu colocaria o Alan Franco. Para mim, o Alan Franco é o melhor defensor jogando no futebol brasileiro. O Alan Franco, para mim, é o melhor defensor jogando no futebol brasileiro. Para mim, também é titular absoluto. Ele entra num revezamento ali para ser poupado, mas para mim ele é titular absoluto, porque é o melhor defensor jogando no futebol brasileiro hoje. Com todo respeito às outras opiniões. Mas quanto ao Luciano, essa questãozinha, entendeu, Ed? É um jogador extremamente decisivo, tem sido um profissional muito bom, né? Quando foi para o banco, não, né? Pelo menos que a gente saiba, não tem buchicho de arrumar problema, um profissional que tem ajudado, tem sido um líder, é um jogador experiente, mas nessa função. Gostaria de ver ele nessa função. E aí é administrar, é a forma. Eu não posso ficar colocando um para o lado, um outro para trás, o outro para o outro lado para o Luciano jogar de meia. Aí já não concordo, tá entendendo? Mas do contrário, é um jogador que sim merece ter ali as suas oportunidades naquele setor específico, na minha opinião. Sobre o que o Arnaldo falou do Luciano ser o atacante do 1-0, né? Eu tenho uma estatística aqui que eu gosto de fazer, eu faço todo ano, faço na mão. E o Luciano, ele é o líder em gols decisivos do São Paulo no ano. Gol decisivo é aquele gol que muda o placar, né? Se tá 0x0 é o gol do 1x0. Se tá perdendo de 1x0 é o gol do 1x1 ou o gol da virada, o gol do 2x1. O que muda o resultado, muda, né, o tanto de pontos que o São Paulo faria naquele jogo por causa daquele gol. O Luciano tem 6 gols decisivos no ano e o André Silva agora também tem 6 gols decisivos no ano. Então são os dois líderes aí em gols decisivos do São Paulo. Eu peço, Éder, que as pessoas, quem está nos acompanhando, observe as movimentações do Luciano quando ele está jogando mais perto da área. Não quando ele vem buscar a bola no pé de zagueiro de volante. Quando ele está mais próximo à área, se a bola está lá do lado esquerdo, o tipo de movimentação que ele faz. Quando a bola está do lado direito, quando a bola está no pé do volante, que tipo de movimentação que ele faz? A procura dele pelo espaço próximo da área. Quando é uma jogada lateral, de cruzamento, como que ele ataca o espaço. Eu peço que as pessoas observem isso daí,
porque ele é muito inteligente nessa função de atacar espaço, atacar área. É impressionante. Muitas vezes a gente está assistindo, e principalmente quando a gente está torcendo, a gente fica olhando o tempo todo para a bola, né? A gente não observa a movimentação dos jogadores fora da ação da bola. E é incrível ver essa movimentação no estádio, ou vocês estão lá todos os jogos. Reparem nisso também. É impressionante as movimentações que o Luciano faz. Se o cara conseguir achar ele e ter a qualidade de fazer o passe para ele, ele vai estar sempre em situação de finalização. No futebol americano tem um livro que chama Tire os Olhos da Bola, e vale também para essa questão. É olhar o jogo, não olhar só o que está acontecendo ali na bola, olhar as movimentações ao redor, que às vezes dizem muito mais sobre a tática do time do que de fato o que está rolando ali no foco, né? Bom, temos mais 12 minutos de live e estamos quase batendo os 500 likes, hein? Então confio em vocês, estou ficando orgulhoso. Já estamos com quase 490. Vamos falar, a gente tem poucos minutos, vamos falar rapidinho sobre o Juan, né? O Sassuolo acionou o São Paulo na FIFA pela dívida de 200 mil euros, gente. 200 mil euros. 1 milhão... 1 milhão e 200 de reais, tá? Pelo empréstimo do Juan. Não vou nem entrar no mérito se valeu a pena pagar 1 milhão e 200 pro empréstimo de um zagueiro, mas é difícil. O São Paulo tá devendo, vai entrar na FIFA por conta de 1 milhão e 200. É o que a gente fala do São Paulo desse ano, né? Do São Paulo, não tem dinheiro. Mas o São Paulo segue otimista, o Casares entrou no circuito, tá conversando com os cartolas do Sassuolo, e o São Paulo segue otimista para conseguir estender esse empréstimo do Juan com uma cláusula de compra obrigatória. O que me falaram que é uma cláusula de compra obrigatória que vai ser tipo uma cláusula ridícula, tipo treinar uma vez ou entrar em campo um jogo, e aí o São Paulo fica obrigado a comprar o Juan. Vai ser uma cláusula desse tipo. O São Paulo ainda acredita que vai conseguir contornar essa situação do Sassuolo ter ido na FIFA e conseguir comprar em definitivo o Juan, cerca de 4 milhões de euros, 25 milhões de reais. Não é uma unanimidade no São Paulo, tá? Tem gente lá dentro que acha que não vale a pena pagar 25 milhões de reais pelo Juan na situação que o São Paulo tem hoje, com 4 zagueiros consolidados ali, né? Em renovando com o Alan Franco. Mas enfim, essa é a situação do Juan. Vale lembrar rapidamente, eu acho ele um excelente jogador. A gente tem que lembrar que o Arboleda já passou... ele é como o vinho, né? Ele me desafia, eu amo esse cara. Ele dificilmente... Ele tá de novo jogando muito bem, o Arboleda. Sim, o Alan Franco é um dos melhores, o Renan tem razão. O Ferrares é bom também, mas ele vai sempre para a seleção venezuelana e ele joga de lado. O Sabina canhoto, o Juan faz também o lado. Tal. O zagueiro nunca é demais, o Renan jogou com 500 zagueiros e o São Paulo usava os 500. Tem que ver se tem grana, mas tem uma coisa, um detalhe só. Quando o São Paulo fechou os empréstimos de Juan e Marcos Antônio, não era o São Paulo do FIDIC da segundo ano da gestão Casares. Era o começo da janela e o São Paulo ia fazer uma janela para ganhar campeonato de novo. Aí, no meio desse processo, galera, acabou o dinheiro. Não vem mais ninguém. Se o São Paulo... Aí, o final da janela é Santilongo e Jamal Lewis em outras condições, certo? Lá no final da janela, janela gorda. Se o São Paulo tivesse nessa situação atual, ou na situação Jamal Lewis e Santilongo, não teria contratado esses jogadores, porque não teria condição de pagá-los depois, pelas metas. Agora, que são bons jogadores, no auge da forma, no auge da idade, o São Paulo tem poucos desses, Juan e Marcos Antônio são. E assim, agora a questão do São Paulo São Paulo tem dinheiro para comprar? Não tem. O que o São Paulo vai fazer? Jogar para o ano que vem. A gente já falou sobre isso. Joga para o ano que vem. E aí o que muita gente lá dentro tá preocupada você vai fazer isso com o Marcos Antônio, vai fazer isso com o Juan. Você vai já onerar o orçamento do ano que vem em 8 milhões de euros. Enfim. Então existe essa preocupação, mas hoje, repito, a tendência, o São Paulo está otimista para que o Juan fique. O meu fone está escorregando. Para que o Juan fique no São Paulo em definitivo aí, nessa forma que a gente já conversou. Sobre o mercado, que a gente estava falando, né? O São Paulo quer fechar o ano no azul.
É a matéria de amanhã do UOL, então quem quiser ler, amanhã cedo a gente vai ter mais detalhes. Mas o São Paulo já avisou proativamente, o São Paulo já avisou agentes, empresários, intermediários que precisa fazer no mínimo uma venda de jogador expressiva, uma venda expressiva nessa janela para salvar aí o orçamento do ano e poder fechar o ano no azul. Então quando o Arnaldo fala que é uma janela que o São Paulo vai perder jogador, vai mesmo. A não ser que não tenha proposta, o que é muito difícil, que não tenha nenhuma proposta. Ano passado vendeu o Diego Costa. Quem tiver proposta, quem chegar com uma proposta, o São Paulo vai no mínimo vender um jogador. E aí a gente ainda vai ter cenas dos próximos capítulos, mas o mercado todo está sabendo que o São Paulo precisa negociar um jogador e tá chegando proposta. Vai chegar a proposta para o São Paulo nessa janela do meio do ano. O mercado não pode saber. Por quê? Aí você vende mal, né? Aí você vende mal. O mercado não pode saber que você está desesperado para vender, certo? E assim, qual jogador hoje seria... qual é o potencial, qual jogador potencial que traria uma grande venda para esse meio do ano? Eu já via no meio do ano passado, antes da lesão, Pablo. No meio desse ano, antes da lesão, Pablo. Qual seria o outro? Porque os outros jovens começaram a jogar agora. Não tem essa valorização toda. Ou eu tô falando besteira? Qual seria esse? A questão é que a cada ano a Europa contrata mais novo o jogador, né? Para mim, o Pablo já passou da idade. Na minha avaliação. Acho que ele não tem chance mais de uma venda para a Europa, Arnaldo? Eu acho que ali ocuparam a vaga dele o André do Fluminense, o Danilo, tipo, jogadores da idade dele que foram lá. Olha, eu acho bem que conseguiram jogar pela seleção, né? Eu acho que com uma sequência boa, né? Tendo a sorte, Deus... Espero. Cara, eu vejo muito potencial no Pablo, cara, de uma venda. Não sei o que é a perspectiva de vocês quanto uma venda gigantesca, mas uma venda boa de jogador. Claro que não como atacante, eu espero muito do Rian ali na frente, do Lucas ali na frente, do Lucas Ferreira, né? Do Luca ali na frente, do próprio Matheus. Mas eu vejo o potencial ainda, Arnaldo, numa venda aí do Pablo. E o São Paulo também, tá? O São Paulo também vê potencial na venda do Pablo Maia. É um dos ativos que o São Paulo tem tentado avisar aí que enfim, está à disposição do mercado para venda. É um jogador que o São Paulo acha que pode ajudar no caixa do Tricolor aí para a temporada. Então vamos se encaminhando para o final da live. O pessoal já bateu a meta, tá quase chegando em 600 likes aí. Muito obrigado a todos. Vamos falar então do Luca. O Luca, atacante do São Paulo, apenas 17 aninhos, teve o seu contrato renovado. Ele que tem 2 jogos aí no profissional do São Paulo. E claro que o Tricolor já foi atrás aí de renovar esse vínculo dele, que anteriormente era até 2026, agora vai até 2028. Mais 2 aninhos a mais ali, né, no contrato do garoto, que já marcou um gol como profissional do São Paulo. Um gol importantíssimo da classificação antecipada às oitavas da Libertadores, naquele 1-1 contra o Libertad que aconteceu no estádio do Morumbis. Luca, que está no clube aí em Cotia desde os 9 anos de idade, já ganhou título pela base, já foi convocado para a seleção de base também e desde o início do ano vem aí, desde alguns meses atrás, depois da Copa São Paulo, vem atuando junto nos treinos ali, subiu o dia, sempre gostou muito do garoto e teve para entrar em algumas oportunidades, não entrou, mas quando entrou fez esse gol importante. Tem ali características que os torcedores do São Paulo gostam bastante, consegue driblar, consegue chutar, tem personalidade também, tanto em campo quanto nas entrevistas, que ele deu uma entrevista bem legal pra gente lá na Zona Mista depois do 1-1 contra o Libertad. Jogou contra o Grêmio, entrou no segundo tempo, acabou tendo um entorse no tornozelo, então ainda é dúvida para o jogo de sábado contra o Mirassol, que vai acontecer no Morumbis também. Tá bom, gente? Essa é uma notícia aí, então, importante para o torcedor, que sempre, não só é importante pelo vínculo maior, como também para aumentar a multa rescisória, que com certeza, foi lá nas alturas, né? Show de bola! Fala, Salazar. Fez Foi? Obrigação, na minha opinião. É um jogador que já estava no clube, sobe, apresenta alguma coisa, você não tem que esperar nada, Garrafa. Corre, renova, garante uma, entre aspas, proteção num momento em que o jogador ainda está em ascensão e você tem ele sob o controle e você tem o jogador até com certa gratidão ao próprio clube, o que favorece esse tipo de conversa. Então, assim, para mim, o São Paulo fez muito bem e fez o mínimo. Faz parte da regra do jogo.
É regra do jogo, não adianta. O garoto surgiu, já tem gente olhando, vai lá e renova. E nesse momento de dificuldade do Zubeldia, jogadores machucados, lesionados e tal, ficou claro para o Zubeldia que na base do São Paulo os garotos podem e devem ser muito importantes na sequência da temporada. Bom, um outro assunto aí mais duro é uma notícia que eu até publiquei no blog do São Paulo hoje de manhã, que foi referente à notificação que o Sassuolo, clube detentor dos direitos do Juan Tressoldi, fez na FIFA. Não entrou com uma ação, um processo. Notificou sobre um atraso, até porque não é uma compra, é um empréstimo do valor de mais ou menos R$1,2 milhão, que a gente já tinha falado, do empréstimo do Juan Tressoldi. Esse valor ele deveria ter sido pago em março, o São Paulo não pagou por questões lá de atrasos, acabou optando por fazer outros pagamentos, está lá com o fluxo de caixa sofrido, e o clube preferiu não pagar, fez um acordo, ele foi notificado, o Júlio Casares teve que entrar em contato com o clube, entrou em contato diretamente com o presidente do Sassuolo, mas o cara falou, beleza, só pagar. E aí agora o São Paulo está lá se virando, pediu um prazo para renegociação do pagamento, o São Paulo entrou num acordo novo com o Sassuolo e está tentando, peraí, deixa eu ver aqui. Spam. E aí tá tentando ver se consegue fazer aquela renovação de empréstimo do Juan Tressoldi, igual fazendo nos termos de Marcos Antônio. E jogando para frente para 2026 para conseguir fazer aquela questão de poder fazer parcelamento. Se o Sassuolo não aceitar, a gente já vem falando aqui há algum tempo, o São Paulo já pensou na alternativa. A alternativa seria conseguir o Gustavo Medina da Ferroviária, é uma tentativa, tá? É uma alternativa de poder repor com um jogador barato, uma aposta aí que o pessoal está entendendo que seja válida, para o São Paulo compor o sistema defensivo, que é uma das fortalezas do São Paulo, do Zubeldia, e eles entendem que seja um jogador interessante. O nome dele veio junto aí nas especulações com o do Carlão, né, que é centroavante, mas o Gustavo Medina, de verdade, é um jogador que o São Paulo tem mais, assim, olhares, que o São Paulo tem mais interesse de poder fazer uma composição e negociação. E aí hoje de manhã a gente até discutiu no grupo algumas questões sobre isso, sobre o fair play financeiro, sobre seria melhor fazer as coisas. O São Paulo também tem vários clubes que devem para ele, tem muitos clubes que o São Paulo também tem recebimento. Pra gente fica aquela sensação sempre ruim, né? Aquela frio na barriga que dá, uma sensação muito negativa da gente falar, putz, mais uma vez o nome do São Paulo envolvido em problema financeiro, em atraso, uma coisa muito chata, né? Desgasta demais a gente. É muito triste pra gente ver o São Paulo nessa situação. A gente já sabia que o ano ia ser duríssimo. E aí, quando as pessoas falam de contratação, eu vejo o pessoal falando assim, pô, por que o São Paulo não vai atrás do fulano? Eu falo, cara, não tem grana. Aí o cara fala assim, mas a gente acabou de classificar na Copa do Brasil, não vai ganhar lá 3 milhões. Meu amigo, esses 3 milhões já estão... O dinheiro nem pinga e já evapora com pagamento de dívida, com pagamento das coisas. Então não adianta a gente fazer isso. O que a gente precisa fazer é ir além daquilo que estava programado. Então, por exemplo, a gente está programado aí até as quartas de final da Libertadores e até as quartas de final da Copa do Brasil. Se a gente for para a semifinal desses torneios ou avançar, aí a gente já está acima da expectativa. Agora, para conseguir fazer isso, para conseguir fazer um bom campeonato brasileiro, a gente vai ter que fazer um planejamento de janela fortíssimo. E esse planejamento de janela fortíssimo, como eu falei para vocês, vai ser muito agitado, a gente vai ter que prestar muita atenção. Vai ser uma janela diferente, por quê? Porque o São Paulo vai, de novo, ter saídas e vai ter algumas chegadas. Só que entre as saídas, a gente precisa entender se a gente vai vender, por exemplo, um jovem agora, ele só vai embora no ano que vem, na janela do próximo ano a gente ainda continua usando um ano, ou se a gente vai ter que vender um jogador realmente muito importante para o grupo e gerar um impacto significativo com relação às coisas. Então, é uma situação dura da janela. Muitas vezes a gente talvez tenha que abrir mão de, sei lá, 2 ou 3 jogadores desse grupo, ou um jogador mais caro desse grupo sendo vendido para conseguir trazer 2 ou 3 que a gente traga mais barato, que a gente consiga atender mais expectativas do que o grupo precisa do Zubeldia para equilibrar um pouco a conta. Então isso vai acontecer com caminhada das coisas. Então, a gente pergunta, já tem alguma coisa evoluída? Já tem alguma coisa lançada? Cara, isso acontece muito com muitas conversas, muitas trocas, mas o que eu posso falar para você é o seguinte, desde ontem, à noite pelo menos, quando foi a última vez que eu falei sobre esse assunto, todo mundo falou, olha assim, tem muitas conversas que você faz assim, muita ponta solta, né? Você abre muita conversa,
você abre muito possibilidade, você abre portas, mas você não entra em nenhuma. Você não bota nem o pé dentro da porta. Que é para você poder evoluir. Então, por exemplo, muitas negociações de jogadores que foram especulados, etc., muitas vezes você sonda, tenta entender o negócio, o cara já começa com uma pedida lá em cima, e não esqueçam vocês, o São Paulo muitas vezes contrata no final de janela. Por quê? Porque é aquele negócio, é o famoso fim de feira, é a xepa. Quando o cara já não tem muito para onde ir, o cara fala, tá bom, a gente comprou Caleri, assim, Gabriel Neves, entre outros. Quando você chega ali no finalzinho da janela e o cara vê que não tem muito como barganhar mais, até porque não tem muita concorrência e a janela tá fechando, o próprio jogador chegou uma hora, os agentes, os envolvidos, os caras abaixam e o São Paulo consegue fazer a coisa. O problema é que a gente precisa de jogador para ontem. O São Paulo não vai poder se dar ao luxo de empurrar muito a janela, né? De ficar segurando muito, por quê? Porque as competições vão andar. Então, como no ano passado, na Libertadores e na Copa do Brasil, todo mundo contratou muito cedo e a janela mal abriu, os caras já estavam inscritos, já estavam jogando pelos clubes, até antes da janela abrir, da inscrição para o BID da CBF, o São Paulo foi contratar jogadores lá no final. E quando contratou, até os caras chegarem, entrarem no ritmo, no meu dia conhecer, os caras poderem ser utilizados, a gente já estava praticamente eliminado aí da Copa do Brasil e a gente já estava num ponto da Libertadores que os caras não estavam em sintonia com o restante do grupo. Então o timing da contratação não é só contratar, é o timing da contratação, a qualidade da contratação e o tipo de venda e saída de jogador. Tem a questão do Luiz Gustavo, que eu volto a repetir, que é fundamental porque tem um salário significativo, tem o Luan, tem o Lisiero, só esses 3 caras que eu tô falando aí, Igor Vinícius, você tá somando aí esses 4 caras, você pega mais uns 2 caras aí que você vai pegando, daqui a pouco você tem 1,5 milhão mensal na folha, fácil, que você tá liberando, e aí você consegue contratar, sei lá, mais 2, 3 jogadores mais baratos, com um salário decente, útil, que você consegue trazer, economiza na folha e ao mesmo tempo você reforça o time com jogadores que muitas vezes eles vão ser até mais importantes do que esse que a gente está falando aqui. É a linha de raciocínio que eu entendo. E uma outra informação que tinha me perguntado foi, Zanqueta, vai ter uma votação no Conselho sobre alguma relação ao banco rendimento. O que significa isso? O que é isso que estão especulando sobre esse assunto? Eu perguntei ontem para uma pessoa relacionada ao departamento financeiro e a pessoa me explicou o seguinte, falou, Zanqueta, é uma renovação da linha de crédito. O São Paulo já tem uma linha de crédito aberta com garantias, o São Paulo está renovando a linha de crédito com garantias com o banco, é uma coisa que é conhecida e sabida pelo administrador do FDIC, junto com a Galápagos, com a Outfield, é uma coisa conhecida, o São Paulo pode fazer empréstimos até um determinado ponto. Essa situação específica é uma renovação de linha de crédito, como me falaram, e que o São Paulo não necessariamente ele fará empréstimos neste momento, mas que como é uma renovação de linha de crédito que permite o São Paulo fazer um empréstimo a qualquer momento que queira, ele passa pelo Conselho para fazer a aprovação. Então o São Paulo faz a aprovação no Conselho e caso precise, ele já está disponível para o São Paulo fazer a aprovação, a contratação do empréstimo antes de você ter que submeter para o Conselho. Ou seja, se o São Paulo precisar, não agora, mas no meio de julho, de 5 milhões de reais emprestado para fazer alguma coisa, já está pré-aprovado no Conselho. Essa aprovação foi o que me disseram. Se isso vai se confirmar, se é isso mesmo que vai acontecer, a gente vai ver. Mas quando eu perguntei sobre o assunto, falaram, já é uma aprovação, já é um limite de crédito feito, estamos renovando, e aí já fica com esse caminho aberto, caso o São Paulo precise de dinheiro imediato, junto com o Banco Rendimento, que já era uma conta aberta, já existia, é uma renovação de linhas de crédito, pelo que me perguntaram e pelo que me falaram aqui.